Olá, tudo bem? Tamar aqui. Hoje eu tenho uma palavra do céu, de Deus para a sua vida. Você conhece a história de Judas Iscariotes? Sabe quem ele foi? Sabe mesmo? No vídeo de hoje você vai aprender algumas coisas que você não sabe. Nós vamos falar sobre traição, cegueira, perdão, e eu tenho certeza que você sairá daqui mais renovado e fortalecido na fé. Fique comigo até o fim desse vídeo e juntos vamos crescer mais um pouquinho na graça e no conhecimento de Cristo. Se ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva. Ative o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Já deixe o seu like, clicando aí no gostei, no joinha e compartilhe com mais pessoas para que mais pessoas sejam abençoadas. Vem comigo! A Bíblia Sagrada nos relata que Judas Iscariotes era um dos discípulos de Jesus. Mas não qualquer discípulo. Ele era um dos 12 que fazia parte da comitiva de Jesus. Em Mateus capítulo 10, versículo 1, o evangelista registra que Judas recebeu, juntamente com os outros 11, poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Mateus não diz que Judas recebeu menos poder. Não. Ele recebeu o mesmo poder que os demais receberam. Ele andava próximo de Jesus, tinha relacionamento com ele e vida espiritual com Deus. Judas, homem de Deus, cheio do poder de Deus, seguidor de Jesus, não vigiou. Lucas registra no capítulo 22, versículo 3, entrou, porém, Satanás em Judas Iscariotes. João registra que isso ocorreu logo após ele ter recebido de Cristo o bocado molhado. Jesus o alimenta e mesmo assim ele dá lugar ao diabo para ser o instrumento da traição. Ele foi procurar os príncipes dos sacerdotes e disse: "O que vocês querem me dar para que eu entregue este Jesus?" E eles lhe deram 30 moedas de prata. Então Mateus afirma no capítulo 26, versículo 16, desde então buscava oportunidade, uma ocasião oportuna para o entregar sem alvoroço. O inimigo não entra em ninguém que não dá brecha, que fecha as portas, que está abrigado no esconderijo do Altíssimo. Judas não vigiou e permitiu que o diabo colocasse no seu coração o desejo de trair a Jesus. Judas teve a oportunidade de se arrepender e voltar atrás, mas não o fez. Em Mateus capítulo 26, versículos 20 a 25, Jesus está sentado à mesa com os 12 e diz: "Em verdade vos digo que um de vocês vai me trair." Eles se entristecem muito e um a um começam a perguntar: "Porventura sou eu, Senhor?" Jesus responde: "O que come no mesmo prato que eu, esse vai me trair." Na verdade, o Filho do Homem vai para se cumprir o que dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se ele não tivesse nascido. Judas então, cinicamente pergunta: "Porventura sou eu, Rabi?" E Jesus diz: "Tu o disseste?" Judas poderia ter caído em si, poderia ter se arrependido, mas não foi o que ele fez. Enquanto Jesus se dirige naquela noite com os discípulos para o Monte das Oliveiras, do outro lado do ribeiro de Cédron, e vai ao horto, ao jardim do Getsemane, para orar, Judas se reúne com os oficiais, príncipes, os principais dos sacerdotes, os capitães do templo, os escribas, os fariseus e anciãos, combina um sinal com eles, dizendo: "Aquele que o beijar, é esse que vocês precisam prender." Ele sai com uma grande multidão, com espadas, porretes, lanternas, tochas, armas, vai até Jesus no lugar onde ele mesmo havia estado muitas vezes, aos pés do mestre, e diz: "Eu te saúdo, Rabi." E o beija. Jesus amorosamente ainda o chama de amigo. "Amigo, a que vieste? O que você veio fazer aqui?" O beijo da traição. Uma traição que não começou no beijo, começou muito tempo antes, quando Judas já não era o mesmo. Talvez, só talvez, quando os discípulos iam orar pelos enfermos, Judas já não orava com a mesma fé. Talvez, quando eles iam expulsar um demônio, um espírito, Judas agora só acompanhava, só assistia.
Talvez quando Jesus ensinava, Judas não recebia mais as palavras no coração como recebia antes. Ele estava andando com Jesus há mais de 3 anos. Jesus o amava com a mesma intensidade de antes, cuidava dele e o ensinava. Mas parece que Judas já não tinha mais o primeiro amor que tinha lá no início, no primeiro ano do ministério de Cristo. Quando Judas caiu em si, viu o que tinha feito, presenciou que Jesus fora condenado à morte, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Mas a resposta deles foi: que nos importa? O que nós temos a ver com isso? Isso é contigo, é problema seu. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. A palavra de Deus não nos diz que Judas deixou de amar a Jesus, que ele se afastou de Jesus, que ele parou de andar com Jesus, que ele parou de ir ao templo com Jesus. Tudo o que a Bíblia nos diz é que Satanás entrou em Judas. Ele ficou dividido entre Jesus e o dinheiro e optou pelo dinheiro. Judas andava com Jesus, tinha poder para expulsar demônios e para curar toda a enfermidade e todo o mal. Ele poderia ter escolhido entrar para a história como uma coluna da igreja, um baluarte da fé, um apóstolo honrado de Cristo. Mas entrou para os anais da história como o maior traidor que já existiu na face da terra. Exemplo maior de traição, de modo que 20 séculos depois, todo traidor é chamado de Judas. Deixou uma marca negativa indeletável, inapagável. Mateus, ao citar pela primeira vez o nome de Judas, após mencionar os 11 discípulos, diz no capítulo 10 e versículo 4, e Judas Iscariotes, aquele lá que o traiu. Marcos, da mesma forma, escreve no capítulo 3, versículo 19, e Judas Iscariotes, aquele lá, o que o traiu. Você acha que o médico e evangelista Lucas tinha uma visão diferente? Não. Em Lucas 6:16, ele também encerra a lista dos 12 discípulos dizendo: e Judas Iscariotes, que foi o traidor. E por fim, João, o apóstolo do amor, ao mencionar pela primeira vez Judas no último versículo do capítulo 6, escreve: Jesus estava se referindo a Judas Iscariotes, porque este o havia de entregar. Sendo um apóstolo amoroso, ele amenizou as palavras, não o chamando de traidor, mas deixando claro quem ele era, aquele que iria entregar Jesus para ser condenado. Os evangelistas fizeram questão de mencionar a forma como Judas entrou para a história, a característica pela qual ele ficou conhecido. Pedro ainda fala em Atos 1:16 acerca de Judas, destacando que ele foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, embora fosse um dos 12 e fizesse parte do ministério de Cristo. Na própria oração a Deus, para que o Senhor escolhesse quem deveria ficar no lugar de Judas, eles oram em Atos 1:25, mencionando Judas como aquele que se desviou. Judas começou bem, mas não acabou bem. De que adianta fazer tudo certo no começo, mas estragar tudo no final? Judas foi amado por Jesus, mas não retribuiu esse amor. Judas entrou pelo caminho da perdição. Salomão diz em Provérbios 14, versículo 12, e repete no capítulo 16 e versículo 25, para não deixar dúvida: há caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim são os caminhos da morte. Quando alguém está andando no caminho do erro, Deus sempre avisa de uma forma ou de outra. Deus usa pessoas para dizer: você vai se dar mal. Cuidado, sai fora dessa. Mude de vida, altere o seu comportamento, mude de direção, para com isso vai dar problema, deixa disso. Deus envia sinais, porém muitas e muitas vezes os sinais são ignorados, os avisos são desprezados. A pessoa pensa: está tudo bem, não vai dar nada errado, está tudo sob controle, até que o chão se abre, a tempestade desaba, o dilúvio vem, a queda acontece, a casa cai. Noé entrou para a galeria dos homens da fé, em Hebreus 11, versículo 7, dos heróis da fé, porque sendo avisado por Deus das coisas que ainda não se viam, não ignorou o aviso. Ele temeu,
obedecendo, e para a salvação da sua família preparou a arca, sendo feito herdeiro da justiça segundo a fé. Talvez, só talvez, Judas já tinha dado sinais de que algo estava errado. Existem pessoas que erram conscientemente, mas há uma infinidade de gente que vive no erro, achando que está fazendo a coisa certa. Não consegue enxergar a gravidade dos seus atos e as consequências que esses atos trarão para si mesmas e para as pessoas que estão à sua volta. As pessoas estão vendo que ela está caminhando por um caminho perigoso e que lá na frente tem um abismo. Alguns estão avisando: ei, volte, retorne, você vai cair. Mas ela ignora, não ouve, e quando ouve, decide não dar ouvidos. Existem sinais no caminho, placas dizendo depressão profunda à frente, último retorno, caminho sem volta, mas a pessoa escolhe continuar em direção ao abismo. Quem está no erro tem ouvidos para ouvir, mas está espiritualmente surdo. Tem olhos para enxergar, mas está espiritualmente cego. Judas se vendeu por dinheiro, por 30 moedas de prata. Ele era o tesoureiro do ministério de Cristo na terra. Era quem carregava a bolsa com o dinheiro para comprar as coisas que eram necessárias. A palavra de Deus nos adverte em Êxodo, capítulo 23, versículo 8. O presente cega os que têm vista e perverte as palavras dos justos. E em Deuteronômio 16 e 19 nos diz: não tomará suborno, porque o suborno cega os olhos dos sábios. Muitas e muitas pessoas já se venderam em troca de presentes, de dinheiro, de suborno, de propina, se corromperam e se tornaram espiritualmente cegas. Ei, Deus está hoje, através deste vídeo, abrindo os teus olhos mais uma vez. Acorda, desperta, volte para o caminho correto enquanto é tempo, não caia no laço, livre-se de todo embaraço. O Salmo 146, versículo 8 diz: o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Porque Ele te ama, Ele quer curar a sua cegueira e restaurar a sua visão espiritual. Já diz o ditado: o pior cego é aquele que não quer enxergar. Todo mundo está enxergando, mas ele não quer enxergar. Jesus chamou os escribas e fariseus de motoristas insensatos e cegos, que queriam conduzir as pessoas pelo caminho direito, mas vivendo no erro. Como que um cego vai guiar outro cego? Tem muito cego perambulando por este mundo, sem saber que é cego. Em João, capítulo 9, versículo 40, os fariseus perguntam para Jesus: nós também somos cegos? Veja que, sendo cegos, eles não sabiam que eram cegos. Quem traz a cegueira espiritual não poderia ser outro a não ser o Deus deste século. O apóstolo Paulo escreve na segunda carta para a igreja de Corinto, no capítulo 4, versículo 4, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A cegueira não é dos olhos, é da mente. A pessoa vê, mas não entende. Enxerga o erro, mas não pensa que é erro. A consciência está cauterizada pelo pecado e já não acusa mais. Por isso, Jesus Cristo disse para João: João, escreva ao anjo da igreja de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3, versículos 17 e 18. Você diz: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Se você tem andado espiritualmente cego, não querendo enxergar, reconheça que está no caminho do erro. Eu te aconselho hoje, receba colírio espiritual para que volte a ter visão espiritual e seja abençoado por Deus. O apóstolo Pedro nos ensina na segunda epístola, no capítulo 1, a sermos participantes da natureza divina. Ou seja, que tenhamos a natureza de Deus, não vivendo na corrupção, mas tendo diligência, fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, fraternidade
e amor. E aí ele diz taxativamente no versículo 9: pois aquele em quem não está estas coisas, em quem não há estas coisas, é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Judas foi cegado pelas trevas espirituais. O apóstolo João, na primeira carta, no capítulo 2 e versículo 11, afirma: aquele que aborrece a seu irmão, que odeia seu irmão, está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Judas, cego espiritualmente, amou mais o dinheiro do que a Jesus, com quem conviveu de perto por mais de 3 anos. Judas não sabia que havia sido Satanás quem tinha entrado nele para destruir a sua vida, o seu ministério. Hoje também, o inimigo destrói milhares de vidas todos os dias, sem que as pessoas percebam que é ele quem está por trás das desgraças, das tragédias, das traições, do erro, do pecado, da morte, do roubo, da destruição. Ele oferece o céu, mas no fim dá o inferno. Ele mostra tudo muito lindo e belo, mas no fim vem o tombo, a queda, o laço. Deus é o mesmo e não mudou. Ele ainda faz milagres. Ele ainda cura, salva, liberta e transforma o mais vil pecador. Ele ainda cura câncer, ainda cura leucemia, ainda cura diabetes, ainda cura AIDS ou qualquer outra doença. Mas é preciso que nós tenhamos visão espiritual. O grande problema é que, assim como na época de Jesus, muitos querem a cura de Deus, mas não querem o Deus da cura. Querem a transformação que Jesus faz, mas não querem ser transformados por Jesus. Querem a transformação, mas não querem Jesus. Querem desfrutar das bênçãos contidas na palavra de Deus, mas não querem viver a palavra de Deus. Ei, Deus hoje fez este vídeo chegar até você para que você caia em si, para que você compartilhe com alguém que precisa dessa palavra. Não enxergue o que você está fazendo só quando for tarde demais. Não deixe para usar o colírio espiritual somente quando a casa já caiu. Depois que errou, matando seu irmão, Caim disse em Gênesis capítulo 4, versículo 13: a minha maldade é maior do que a que possa ser perdoada. Aí ele viu e reconheceu a gravidade do que ele tinha feito, mas já estava feito. Judas trouxe de volta arrependido o preço da traição, 30 moedas de prata, mas Jesus já estava condenado. Tarde demais. Mas eu digo para você hoje, na autoridade de Deus e do Espírito Santo, você não é Caim, você não é Judas, para você não é tarde demais. Mas para isso, você precisa fazer como o filho pródigo. Em Lucas capítulo 15, versículos 17 a 20, Jesus conta que o filho pródigo caiu em si e disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele caiu em si enquanto ainda havia tempo e ele fez o que disse que iria fazer: voltar para a casa do pai. Ainda é tempo de você voltar. Não espere a casa cair para o seu lado. Volte enquanto é tempo para os braços do pai. Ele te espera de braços abertos. Saia do caminho do erro antes que as consequências venham. Judas foi desesperado, com remorso, se suicidar. O que ele não se lembrou, porque Satanás o havia cegado, é que dali a 3 dias, aquele Jesus que ele entregou para ser condenado, aquele mesmo Jesus que ele traiu, ressuscitaria e o sangue dele, vendido por 30 moedas de prata, poderia perdoá-lo do seu pecado. O sangue de Cristo, vertido e derramado na cruz do Calvário, iria lhe trazer restauração espiritual, perdão e esperança de vida eterna.
Jesus morreu para trazer perdão para o ladrão da cruz, para Judas Iscariotes, para a meretriz que está na esquina, para a prostituta que vende o seu corpo, para o assassino que já tirou muitas vidas, para os traidores, o Judas do século 21. Jesus morreu na cruz para perdoar a humanidade, transformar o ser humano e dar-lhe vida eterna com ele na glória. Receba agora, hoje, o perdão dos teus pecados e viva uma vida nova com Jesus a partir de agora. Se você concorda que esta mensagem é de Deus, dá um like, clica no joinha e escreva no comentário: eu concordo, Jesus já me perdoou. Grande abraço, beijo no coração, fica com Deus.